Olá pessoal, aqui é o professor Juan, professor de inglês. Eu vou estar explicando aqui rapidinho, porque como vocês estão aí à distância, então às vezes fica um pouco complicado de vocês compreenderem. Se vocês estivessem presencialmente seria mais fácil. Pessoal, aqui é o verbo to be, tá? O verbo to be no presente simples, tá? Pessoal, existem três tipos, o modo afirmativo, o modo negativo e o modo interrogativo, que não está aqui, tá bom? E não tem problema que eles não está aqui nesse momento. Pessoal, aqui nesta coluna nós temos os seguintes pronomes pessoais, tá? O verbo to be significa ser e estar, ok? Vamos lá, pessoal. A pronúncia é a seguinte: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Pessoal, aqui nessa coluna nós temos a contração dessas palavras, tá? Eu vou traduzir para vocês. I am significa eu sou. You are, você é. He is, ele é. She is, ela é. It is, isso ou aquilo para objetos ou animais ou coisas. Tá bom, pessoal? We are é nós somos. You are é a mesma forma de escrita e pronúncia, porém essa aqui é no plural. Esses três aqui embaixo são plurais, ok? You are e they are, pessoal, que eles são. Outra coisa interessante, pessoal, é que eu sou, eu estou, você é, você está. Então, existem duas possibilidades na frase. Aqui, nós temos essa vírgula em cima, ela se chama apóstrofe, pessoal. É para contrair, para facilitar tanto a dicção na hora de falar, quanto a forma de escrita. Então, ela abrevia e junta as palavras. Observe, I am, I'm, your, his, she's, its, where, you are, there. Assim por diante, pessoal. Aqui é a negativa, pessoal. A negativa também na forma de contração, a partir aqui da segunda, são todas contraídas. A primeira é um exemplo, mas não está contraída. Seria ela por extensa mesmo, sem nenhuma contração. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't. Lembrando, pessoal, que segue a mesma regra aqui. I am, I'm not. You are not. No caso, está contraída, you aren't. Assim por diante, pessoal. Passando aqui, mais uma coisa, pessoal. Eu quero conversar com vocês sobre os advérbios. É algo interessante para a formação de frases, tá bom? Espera aí, vamos lá. Mas antes disso, eu vou explicar um pouco sobre outros fatores que ajudam e colaboram, e eles são necessários para a formação da frase, que são os substantivos, os adjetivos, os advérbios, os artigos e os verbos. Isso são regras em português, mas eles também existem no inglês. Então o professor está trabalhando com vocês para que vocês entendam como se dá uma formação de uma frase, qual é a estrutura de uma frase. A gente não trabalha apenas com os temas, sabendo as cores, os números, não. A gente precisa saber todos os temas, sim, é claro, mas também a gente precisa entender a estrutura que compõe a frase. Por isso nós vamos aprender aqui rapidamente, relembrar. Pessoal, existem vários substantivos, mas os mais utilizados aqui, também não vou me aprofundar muito, é o comum e o próprio. Comum, a função do substantivo em si, ele tem a função de nomear algo ou alguma coisa. Por exemplo, pessoal, o substantivo comum, ele geralmente nomeia basicamente quase tudo, né? Mesa, cadeira, carro, quadro, janela, lâmpada, tênis, roupa, assim por diante. E o substantivo próprio, ele tem relação muitas vezes com o nome de uma pessoa, com o nome de um país, nome de um estado, nome de uma cidade, assim por diante, pessoal. Nome de uma empresa, tá bom? Outra coisa, pessoal, é os adjetivos. Os adjetivos, eles têm a função de atribuir característica ao substantivo, ou seja, dar uma qualidade, sendo essa qualidade positiva ou negativa, certo? Vamos dizer que o substantivo é a cadeira. Essa cadeira é feia, certo? Então, é um substantivo... É um adjetivo negativo, mas é um adjetivo. Essa cadeira é bonita, é um substantivo positivo, certo? Assim por diante.
Aqui nós temos os artigos, que são o, a, os e as. Voltando aqui, nós temos os artigos, então, esses artigos, eles são divididos em artigos definidos e indefinidos. Os definidos são o, a, os e as. Os indefinidos, um, uma, uns e umas. Pessoal, o objetivo deles é ou definir um ser, um objeto, ou definir ou indefinir um ser e um objeto. Por exemplo, a casa do Juan, a casa do professor Juan, o carro do professor Juan, certo? Aqui no caso, não fecharia se eu dissesse um carro do professor Juan, porque, pessoal, é indefinido. Quando eu falo o, a, os e as, eles são definidos. Quando eu falo um professor, uma escola, uns colegas, umas alunas, certo? Então, nós temos dois lados opostos, o definido e o indefinido. Os verbos pessoais, eles expressam ações: correr, nadar, cantar, pular, jogar, estudar, assim por diante. Os advérbios, eles têm a função de auxiliar o verbo, caracterizando esse verbo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui nós temos os advérbios, pessoal. Here, que significa aqui, there, lá, assim por diante, acima, ao redor, ao lado, todo lugar, andar de cima, andar de baixo. Advérbio de dúvida, talvez, possivelmente. Advérbio de intensidade, muito, demais, mais, quase, né? Ou pouco também. Advérbio de tempo, agora, logo, amanhã, hoje à noite, ontem, cedo, semana passada, ainda. Pessoal, o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: que tudo isso aqui, todas essas palavras, elas têm a função de auxiliar o verbo. Por exemplo, eu, pronome pessoal. I runned, corri. Run é correr, runned é corri no passado. I runned ontem, yesterday. I runned yesterday. Eu corri ontem. Logo, eu, pronome pessoal, correr é verbo e ontem é um advérbio de tempo, certo? E yesterday está aqui. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a nossa atividade vai ser que a gente faça 5 frases, certo, pessoal? Utilizando substantivos, adjetivos, advérbios, artigos definidos ou indefinidos. Você escolhe, tá bom? Vocês podem fazer com os dois, mas que contenha todos esses aqui. Toda essa estrutura das frases, ok? Então, a frase são 5, pessoal. Então, fica a livre escolha o tema, tá? Mas, assim, o que eu digo para vocês, pessoal, que vocês entendam a estrutura, certo? Isso é o mais importante, tá bom? Um abraço, professor.